Imagine construir algo tão grandioso, que sobrevivesse por milhares de anos, sem tecnologia moderna, sem máquinas, sem eletricidade. Parece impossível, certo? Mas foi exatamente isso que aconteceu no Antigo Egito. As pirâmides são uma das maiores provas de que civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginamos. A mais famosa de todas é a Grande Pirâmide de Gizé, construída há mais de 4.500 anos. Ela continua de pé até hoje. E o mais impressionante é a sua precisão. Ela é tão bem alinhada que aponta quase perfeitamente para os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Algo extremamente difícil, até mesmo com tecnologia atual. Mas isso levanta uma pergunta: como eles conseguiram? Na época, não existiam guindastes, nem ferramentas modernas. E mesmo assim, milhões de blocos de pedra, alguns pesando toneladas, foram empilhados com uma precisão incrível. Durante muito tempo, acreditou-se que as pirâmides foram construídas por escravos. Mas hoje, os estudos mostram algo diferente. Elas foram erguidas por trabalhadores organizados, bem alimentados e altamente treinados. Ou seja, não foi força bruta, foi inteligência. Outro detalhe curioso é que as pirâmides não eram apenas túmulos. Elas tinham um significado muito maior. Para os egípcios, os faraós eram considerados deuses, e as pirâmides representavam uma espécie de escada para o céu, um caminho simbólico para a vida após a morte. Mas os mistérios não param por aí. Dentro da Grande Pirâmide, existem passagens estreitas, câmaras secretas e estruturas que até hoje não foram totalmente exploradas. E o mais intrigante é que algumas dessas estruturas parecem ter sido planejadas com um conhecimento avançado de matemática e astronomia. Coincidência? Ou algo que ainda não entendemos completamente? Outro fato impressionante é que originalmente as pirâmides eram cobertas por pedras brancas e polidas. Isso fazia com que elas refletissem a luz do sol, brilhando intensamente no deserto. Imagina isso, uma estrutura gigante, reluzindo como se fosse feita de luz. Mas com o tempo, essas pedras foram removidas, e o que vemos hoje é apenas o interior da construção. E talvez isso seja apenas uma pequena parte do que já existiu ali. Porque quanto mais estudamos as pirâmides, mais perguntas surgem. E algumas delas ainda não têm resposta. Mas mesmo depois de tantos estudos, as pirâmides ainda escondem segredos que ninguém conseguiu explicar completamente. Um dos maiores mistérios é a precisão absurda da Grande Pirâmide de Gizé. Ela não está apenas bem posicionada, ela está alinhada com uma exatidão impressionante em relação ao norte verdadeiro. Um erro mínimo, quase impossível para a época. E isso levanta uma dúvida inevitável: como uma civilização tão antiga conseguiu tamanha precisão? Outro ponto curioso é a localização das pirâmides. Alguns estudos sugerem que as 3 principais pirâmides de Gizé estão alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion, uma constelação extremamente importante para os egípcios, associada à vida após a morte. Coincidência? Ou algo planejado com base em conhecimentos astronômicos avançados? E não para por aí. Pesquisas recentes indicam a existência de possíveis espaços ocultos dentro das pirâmides, cavidades ainda não totalmente exploradas, que podem esconder câmaras desconhecidas. Ou seja, mesmo depois de milhares de anos, ainda pode haver coisas escondidas lá dentro. Outro detalhe impressionante é a forma como as pedras foram transportadas. Algumas pesam mais de 2 toneladas, e mesmo assim, foram movidas por longas distâncias no deserto, sem rodas modernas, sem máquinas. Existem teorias que falam sobre rampas, ou até técnicas com água para reduzir o atrito, mas nada foi comprovado com total certeza. E talvez esse seja um dos maiores enigmas. Agora vem uma curiosidade que pouca gente conhece. A temperatura dentro da pirâmide se mantém quase constante. Independentemente do calor extremo do deserto, o interior permanece estável. Isso mostra um nível de engenharia impressionante. Outro fato intrigante é que algumas medições da pirâmide parecem ter relações matemáticas surpreendentes, como proporções próximas ao número π, algo que só foi formalmente estudado milhares de anos depois. Isso levanta uma questão polêmica: os egípcios realmente dominavam esse conhecimento? Ou isso é apenas coincidência? E claro, não dá para falar das pirâmides sem mencionar as teorias mais controversas.
Algumas pessoas acreditam que houve ajuda externa, até mesmo de civilizações desconhecidas. Mas até hoje, não existe nenhuma prova concreta disso. O que sabemos é que as pirâmides continuam sendo uma das maiores realizações da humanidade. E talvez o mais fascinante de tudo é que, mesmo com toda a tecnologia atual, ainda não conseguimos reproduzir algo exatamente igual. As pirâmides resistiram ao tempo, às tempestades e à própria história. E continuam lá, imponentes, silenciosas, guardando segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. E aí, você acredita que sabemos tudo sobre as pirâmides? Ou ainda existe algo escondido esperando para ser descoberto?